Senhor Jesus. Amém? Então hoje a gente vai ver, crianças, sobre a tola promessa de Saul, né? Que tá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24 ao 46. Amém? Que vai nos falar dessa tola, né? Promessa lá de Saul. Amém? Então a gente vai fazer uma oração para iniciar a nossa aula, né? Que Deus esteja conosco. Amém? Então vamos lá. Paizinho amado, Paizinho querido, te agradeço, Senhor, por mais um dia, Pai, estarmos na tua presença, Senhor. Te agradeço, Paizinho querido, por tudo que tu tem nos dado, Jesus, pelas bênçãos da nossa vida, Paizinho querido, por estar sempre nos cuidando, Senhor, de mim, da minha família, da família dos meus irmãos, em Cristo. Te agradeço, Senhor, e peço, Senhor, que tu nos ajude, Paizinho querido, a ser sábios, Senhor, e que não nos deixe sair da tua presença, Paizinho querido. Amém? Então, povinho abençoado de Jesus. O povo, né, de Israel, o exército de Israel, estava vencendo a batalha contra os filisteus. Amém? Só que o povo estava faminto, né? Imagina passar o dia todo, né, na guerra. E aquele povo estava faminto, mas estava vencendo, né? Em nome de Jesus, amém? E Saul estava tão cego, ele estava tão obcecado pelaquela vitória contra os filisteus, que aquilo cegou Saul, né? Eles já estavam vencendo, né? Mas Saul queria mais, queria mais, queria mais. Só que tudo é no seu tempo, né, crianças? Para tudo tem um tempo, né? E Saul ficou cego pelas vitórias, né? E o povo estava vencendo, né? O exército de Israel estava vencendo os filisteus. Mas Saul queria destruir todos. Saul queria tudo de uma vez só. E aí o que acontece? Aquilo cegou Saul de uma forma que ele fez uma promessa, né? Assim, ele decidiu, né? Ele fez uma promessa que eles fariam um jejum durante o dia todo, né? Que quem se alimentasse, né, naquele dia seria amaldiçoado. Amém? Então, assim, ele estava tão obcecado, ele estava tão cego, né, para destruir os filisteus logo de uma vez, que ele já não estava mais pensando no que ele estava fazendo. Amém? Então, assim, ele pegou e fez uma promessa ali em nome de todos, né? O povo estava lá, os homens, né, o povo lá do exército, os soldados, eles estavam famintos, eles estavam com muita fome, né? E tiveram que acatar uma promessa que foi Saul que fez, né? Que quem comesse naquele dia seria amaldiçoado. Amém? Então, Saul não estava percebendo, né, a necessidade daqueles soldados, né, que depois da batalha eles ficariam famintos, né, eles ficariam fracos, né. Então Saul não percebeu, né, a situação dos soldados. Ele pensou só em destruir os filisteus. Amém? E nesse dia, os soldados, eles passaram por um bosque. E naquele bosque tinha umas árvores. E nas árvores tinha mel. E eles olharam assim, né, para aquelas árvores, assim, para aqueles mel e coisa. E daí eles lembraram, né, que eles não poderiam comer aquele mel,
né, para se renovar, né, para ficar, que eles não poderiam comer por causa da promessa de Saul, né, da tola promessa de Saul, né? E assim foi feito, eles passaram, né, e não comeram do mel. Mas Jonatas não tinha ouvido falar na promessa de Saul, no jejum de Saul. Então Jonatas não tinha ouvido falar do jejum, né, que o rei tinha decretado naquele dia. E o que Jonatas faz? Jonatas, ele pega uma vara, né, e pega de um favo, né, de mel e come aquele mel. E, né, ele se sentiu renovado. E um dos soldados, ele fala para Jonatas que o rei tinha declarado que naquele dia ninguém ia comer nada, né, que ia ser um jejum o dia todo, porque quem comesse naquele dia seria amaldiçoado, né? Então o soldado fala isso para Jonatas. E a gente tá com fome, né? E a gente não pode comer porque a gente vai ser amaldiçoado. Falou para Jonatas. E Jonatas fica chateado, né, com a decisão do pai, por ele ter feito aquilo sem pensar nos soldados, sem pensar né, no físico, no bem-estar, né, dos soldados que estavam lutando na batalha, né, que estavam na batalha. Então Jonatas aconselha os soldados, né, a comerem. E mesmo eles, né, famintos, né, fracos, eles decidiram que não, que eles iriam ficar até de noite, quando acabasse, né, o jejum, né, onde eles matariam os animais que eles capturaram, né, durante o dia, e eles comeriam cru aqueles animais, né. Então Jonatas ficou muito chateado com Saul, porque Saul, ele não se preocupou com o povo, ele não se preocupou com o bem-estar dos soldados, né? Ele estava tão obcecado para ganhar aquela guerra, aquela batalha, né? Que ele não pensou no povo dele. O que os soldados fazem? Eles resgatam Jonas, eles pegam Jonatas e levam ele para um lugar seguro, né? Levam Jonatas para um lugar seguro. Amém? E o que acontece? O que Saul tem que fazer? Saul para de perseguir os filisteus, né? Ele tem que parar com aquilo, porque ele sentiu e viu que Deus não era mais com ele, que no momento que Deus parou de responder, né? Ele percebeu que o erro era dele, né? Creio eu, que ele percebeu e parou de perseguir os filisteus, porque ele entendeu que Deus não era mais com ele. Então, se Deus não era mais com ele, como é que ele ia seguir adiante? Amém? Então, Saul, ele começou a planejar um novo ataque, né, aos filisteus, porque ele não descansava mais, ele não descansava, né, com aquela obsessão pelos filisteus. Então, e ele vai e pergunta a Deus, né, pergunta para Deus se ele deveria, né, atacar novamente, né, os filisteus. Só que Deus não responde mais Saul. Deus não responde Saul. E Saul, imediatamente, ele quer um culpado para aquilo ali. Ele quer achar um culpado porque Deus não respondeu ele. Então, se Deus não respondeu, alguém era culpado. Alguém tinha feito alguma coisa errada para Deus, né? Porque Deus não respondeu ele. Então, ele mandou reunir todo o povo, né? Todos os soldados, para saber quem era o culpado, né?
Ele que fez a promessa tola, né? Ele que fez uma coisa, né, que não deveria ter feito e queria alguém para assumir a culpa dele. Amém? Então aí estavam eles ali, né? Todos os soldados ali. E Saul querendo saber quem era o culpado. E o que acontece? Apontaram Jonatas, né? Falaram que Jonatas tinha comido mel, né? E só que Saul queria alguém, né? E aquela pessoa ia morrer. O culpado, por Deus não ter respondido ele, seria morto. Amém? E eles apontam Jonatas, né? Porque o Jonatas foi o único que comeu mel. O resto dos soldados, ninguém comeu mel. E Jonatas foi o apontado, né, no caso, e para ser morto, né? E aí, só que os soldados, eles não permitiram que nada de mal acontecesse a Jonatas. Então, o que a gente aprendeu nessa lição? Que a gente não pode fazer promessas tolas, né? Deus não faz promessa tola, amém? Que Deus fala, Ele cumpre, amém? Então, vamos fazer uma oração para nós nos despedir e até a próxima aula. Paizinho querido, Paizinho amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, alcança, Senhor, esses corações, meu Pai, e essas vidinhas, Senhor, que estão nos assistindo nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós cremos na Tua palavra, que é viva e poderosa. Amém?